Então, gente, é um privilégio, uma honra a gente poder contar com a presença do professor Marcelo Wroblawski aqui, né? Ele dispensa apresentações, é exímio uro-oncologista, urologista do Hospital Albert Einstein, é professor da Faculdade do ABC, foi o melhor presidente que a SBU São Paulo já teve, né? E está sempre no forefront da urologia e realmente contribui demais para o engrandecimento da nossa especialidade aqui no Brasil e também fora. Então, o Marcelo já veio algumas vezes presencial, eu vou insistir para ver se ele consegue ainda vir nessa edição com a gente, julho, agosto, né? Vou ver se eu consigo convencê-lo, né? Mas o passe dele é muito caro. Então é difícil. Mas, Imagina. e o André Marcelo. convidou, a gente está aí. É que essa realmente, Dia das Mães, você só está Não, aqui não, não, correndo não, o mas risco de conseguir tem voltar. outras datas, não se preocupe, você. E ele concordou em dar essas aulas online para a gente, vai ser demais, né? E são assuntos super pertinentes, né? Como a gente prevenir e tratar a linfocele, e também esse assunto que é super polêmico, que é a reposição de testosterona no paciente com câncer de próstata. Então, Marcelo, sem palavras para agradecer a parceria, a amizade, e vai ser um show, gente. Podem se preparar. Um prazer. Vocês querem começar por onde? Pode Tá, começar por essa aqui que já está aberta? tá ótimo. Essa aí tá perfeita, espetacular. Então tá bom. Então, como é que eu passo aqui? Por que eu não consigo passar? Eu vou nessa aqui. Então eu não estou me vendo, tá bom, pessoal? Mas acho que vocês estão vendo a tela. Qualquer coisa vocês me Estamos vendo, avisam. tá perfeito, tá perfeito. Funcionando. Essa é uma declaração de conflito de interesse, mas não tem absolutamente nada a ver com essa aula. E a ideia, né, é discutir se reposição de testosterona é algo realmente seguro, se a gente já tem evidência para fazer isso de maneira tranquila, né? E eu acho que nós, como uro-oncologistas, talvez tenhamos que fazer um contrapeso aos nossos amigos andrologistas que hoje em dia encaram isso de uma maneira talvez muito mais fácil ou menos com menos questionamentos, e eu queria colocar algumas pulguinhas aí atrás das nossas orelhas para saber se já está na hora mesmo de repor testosterona depois do câncer de próstata. Então, tem esse crescente interesse, né, na terapia de reposição de testosterona, e essa frase do Jean de La Fontaine eu dei uma adaptada, diz que a ausência é a causa de todos os males, e hoje em dia parece que a ausência da testosterona é a causa de todos os males. E a gente sabe que é relativamente complexo a gente definir, caracterizar realmente o hipogonadismo, né? Que até pouco tempo atrás o pessoal chamava de DAEM, deficiência androgênica do envelhecimento masculino, mas tem se usado mais aí esse termo, voltou a se usar mais o termo de hipogonadismo, porque os sintomas, os sinais do hipogonadismo são muito parecidos com os sintomas e sinais de uma série de outras doenças e de outras condições, como depressão, ansiedade, estresse, enfim. Tudo isso que a gente vive no nosso dia a dia, eventualmente poderia ser atribuído à falta de testosterona, mas não só à falta de testosterona. E aí, se a gente for avaliar aí as tendências, né, na prescrição de testosterona, e vocês veem que esse estudo já é relativamente antigo, tem quase 10 anos, eu não achei nenhum mais moderno, mas e eu tenho certeza que esse ritmo de crescimento da prescrição de testosterona vem aumentando nos últimos anos. A gente vê que chega a ter em algumas séries um aumento de quase 360%, 375% na prescrição de testosterona, e isso é um mercado não milionário, mas é um mercado bilionário. Vocês estão me vendo? Mudou minha tela aqui. Peraí. Voltei. Então, é um mercado bilionário, né? A gente vê que as vendas, e de novo, né, dados de até 2011, que quase 15 anos atrás, e não achei nenhuma referência mais moderna, certamente existe, mas as vendas aumentaram 12 vezes num período de 10 anos, atingindo 1,8 bilhão de dólares, né, de mercado. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado se, do ponto de vista talvez subjetivo, subliminar, a gente não está sendo influenciado aí por uma indústria que movimenta uma grana grande. E não vou falar de epidemiologia de câncer de próstata, todos vocês sabem, é o câncer mais prevalente, o segundo que mais mata. E a primeira pergunta que vem é: testosterona pode causar câncer?
E aí, quando a gente avalia alguns dados, né, até há pouco tempo atrás, talvez se acreditasse que sim. Hoje, a gente talvez tenha uma evidência mais forte de que testosterona não cause câncer, né? Então, se a gente avaliar pacientes expostos à terapia de reposição de testosterona por períodos longos, 5 anos, se isso aumentava câncer de próstata clinicamente significativo, e a gente vê que não teve diferença, e na verdade não é estatisticamente significativo, mas aparentemente a testosterona até foi protetora contra o desenvolvimento do câncer de próstata clinicamente significativo, e mesmo em relação à dose de testosterona, né, isso não mostrou um risco maior ao tempo de segmento, né, então não aumentou o risco de câncer de próstata. E aí, quando a gente conversa com os colegas andrologistas novamente, eles citam muito, né, esse estudo publicado em 2023, que é o TRAVERSE, que é um estudo que tinha como endpoint primário, ou seja, ele foi desenhado para avaliar a não inferioridade da segurança cardiovascular da reposição de testosterona em relação a placebo. Tudo muito bem feito, mas, de novo, ele é desenhado, ele foi pensado, o N foi calculado para avaliar se homens que faziam reposição e que tinham hipogonadismo tinham um maior risco de ter doença cardiovascular ou não. E um dos endpoints secundários era avaliar câncer de próstata, né, diagnóstico de câncer de próstata. Então, a gente vê que o tratamento foi por um tempo relativamente curto, menos de 2 anos, e o segmento, quando a gente pensa em câncer de próstata, foi por um tempo muito curto, né, menos de 3 anos. E, de novo, eram homens com hipogonadismo que a meta era fazer com que a testosterona chegasse em níveis de eugonadismo. Nada desses absurdos que a gente vê de testosterona de 1.000, 1.500, né? Então, a gente vê aqui que os pacientes que receberam placebo tinham lá testosterona na casa de 200, 220, e os que receberam a reposição de testosterona, eles subiram a testosterona para ficar na casa de 350, 400, né? Que é algo que muitas vezes a gente não vê quando o paciente, principalmente, quer repor testosterona. E esse estudo chegou à conclusão que câncer de próstata não aumentou no grupo que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, e de câncer de próstata clinicamente significativo não aumentou no grupo que recebeu testosterona. De novo, não foi um estudo desenhado para avaliar isso. Na verdade, não existe nenhum estudo desenhado para avaliar risco de câncer de próstata em pacientes que recebem reposição de testosterona, mas talvez o consenso e talvez a gente realmente não tenha nenhuma evidência que que testosterona cause câncer de próstata. Por outro lado, alguns estudos mostram que, numa base de dados, mostram que a testosterona livre, que é algo que a gente discute pouco, pode estar correlacionada, sim, com um risco maior de câncer de próstata agressivo e de um diagnóstico precoce do câncer de próstata, ao passo que a testosterona total não teve essa correlação. Então, a gente tem que talvez começar a prestar atenção nesse item da testosterona livre, principalmente nesse pessoal mais jovem que faz uso de anabolizante, que chega a ter testosterona na casa aí de 1.500, 1.200, de 2.000, né, níveis absurdos de testosterona, e teoricamente a testosterona não causa câncer, mas talvez cause, a gente não sabe, né? A gente ainda não tem dados robustos que digam isso. Então, testosteronas em níveis, eu acho que dá para a gente concluir que testosteronas em níveis eugonádicos não causam câncer. Testosterona em níveis suprafisiológicos a gente não tem resposta. E aí a gente volta a se perguntar se a testosterona pode piorar câncer de próstata, né? E a gente tem esse estudo clássico, todo mundo cita o tempo todo, né? Os estudos de Huggins e Rogers, que rendeu um prêmio Nobel, que descreveu a natureza hormonal do câncer de próstata, que mostrava que o câncer de próstata metastático dependia da concentração de testosterona. Quando você provocava uma castração, você evoluía com uma regressão do câncer de próstata. Quando você suplementava a testosterona, você evoluía com um aumento, né, com a progressão do câncer de próstata. Isso baseado em fosfatase ácida, que era um marcador que tinha na época. Então se criou esse dogma, né, essa lei. Então, acho que todos nós, pelo menos os um pouco mais velhos, aprenderam que terapia de reposição de testosterona seria prejudicial para o paciente com câncer de próstata. E hoje ainda,
bloqueio hormonal, né, a terapia de privação androgênica, é a peça fundamental, a peça central do tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático. E aí, a gente tem lá esse modelo de Hutchins e Hodges, que quanto maior a concentração de testosterona, seria maior o crescimento do câncer de próstata, e o Morgenthaler, em 2009, trouxe essa reavaliação, né, e desenhou esse modelo de saturação, que hoje é encarado como algo certeza absoluta, e é isso que a gente precisa talvez se questionar, né? Então, nesse modelo da saturação, a gente tem que o crescimento do câncer de próstata, agora estou vendo minha setinha, né? O crescimento do câncer de próstata, ele depende das concentrações de testosterona nos níveis próximos à castração, mas ele se estabiliza quando a testosterona está em níveis fisiológicos, ou seja, o excesso de testosterona não teria receptores de andrógeno livres para que essa testosterona se ligasse. Então, uma vez que todos os receptores estão ocupados, ou seja, eles estão saturados, a concentração da testosterona deixa de produzir o crescimento do câncer de próstata. É isso que diz a tal da teoria da saturação. Então, é uma mudança de paradigma. E a comunidade urológica aparentemente aceitou esse novo normal, aqui nível de evidência 6, mas é uma pesquisa feita no X. Eu perguntei, né, quando que as pessoas faziam reposição de testosterona para câncer de próstata, se nunca, se só depois de cirurgia ou radioterapia, ou depois de tratamento ou no paciente com vigilância ativa. E a gente vê que 70% aí da comunidade urológica já repõe testosterona em homens tratados por câncer de próstata ou que estejam em vigilância ativa. E aí a dúvida que vem é, será que essa teoria da saturação, esse modelo da saturação não é uma teoria muito simplista para um tema extremamente complexo? A gente sabe da heterogeneidade do câncer de próstata, a gente sabe que também o receptor de andrógeno tem múltiplos domínios, e a gente sabe que, eventualmente, diferentes clones podem se comportar de diferentes maneiras quando expostos à testosterona. Lembrando que a testosterona é um hormônio que tem um ciclo circadiano, ela oscila durante o dia. E quando a gente repõe testosterona, a gente não está seguindo esse ciclo. Então, a testosterona exógena é, no mínimo, um pouco diferente da testosterona endógena. E esse é um estudo bastante interessante, já publicado há uns 5 anos, que questiona justamente o modelo da saturação. E os pontos principais levantados ele nunca foi validado, os estudos todos nos quais ele se baseia são in vitro, né, com células, em animais, e os poucos estudos em humanos se baseou em homens com HPV. Né? Então, será que essas conclusões não foram tiradas de contexto para se achar uma solução para um problema? E aí a gente deveria ir atrás da literatura e tentar entender o que está sendo publicado. Né? Será que ninguém deu essa resposta para a gente, né? Num momento com tanto acesso, com tanta pesquisa, câncer de próstata bombando, a gente vê um monte de trabalho sendo publicado para câncer de próstata metastático, mas para a reposição de testosterona a gente tem pouca coisa. A gente tem aí no PubMed, essa pesquisa do mês passado, 517 estudos publicados quando a gente imputa lá testosterona, terapia de reposição de testosterona e câncer de próstata. Só que quando a gente filtra para clinical trials, ou seja, estudos de um nível de evidência melhor, isso cai para 26 estudos. E eu tive a paciência de ir atrás de todos esses estudos, pelo menos ler o resumo e entender do que eles estavam se falando. Né? A gente vê que tem tudo. Dor crônica, HPV, micropênis, testosterona no homem idoso, câncer de próstata metastático, enfim, nenhum estudo prospectivo, nenhum clinical trial trata de reposição de testosterona em paciente com câncer de próstata localizado, nem antes, nem depois do tratamento. Então, eu imaginei que se não tem nada publicado, deve estar sendo algo estudado. E aí eu tive também a paciente de entrar no clinicaltrials.gov e coloquei lá câncer de próstata e terapia de reposição de testosterona e para ver o que estava sendo estudado. E, de novo, né, existem vários estudos, mas só 2 desses estudos vão falar sobre câncer de próstata localizado. E aí eu entrei para ver o que cada um desses estudos diz para a gente. Então, esse primeiro estudo, ele avalia a
o cipionato de testosterona na dose de 100 miligramas por ml versus placebo, e a gente vê que o objetivo dele é determinar a eficácia e a segurança da reposição de testosterona na melhora da deficiência do andrógeno. Ou seja, não está havendo um endpoint oncológico, né? Tanto que a gente vê que o número de participantes é 140. Quando a gente vai ver qualquer estudo de droga aí para câncer de próstata, inclui 800, 1.000, 1.500 pacientes. E aí, esse outro estudo fase 3, mesma coisa, deficiência de testosterona, mas o diabo está nos detalhes, né? Então, mais uma vez, o número de participantes pequeno, 140, e o objetivo primário, o endpoint primário, é avaliar se existe diferença num questionário, no domínio de função sexual, depois de 12 meses da prostatectomia radical, nos homens que recebem testosterona quando têm deficiência androgênica. Não precisa ser nenhum gênio para ter certeza absoluta que os estudos vão ser positivos e que repor testosterona num homem que tem falta de testosterona vai melhorar a qualidade de vida e vai melhorar o desempenho sexual desses homens. Mas tenho certeza absoluta também que isso vai ser usado como um resultado positivo de que repor testosterona é seguro, sendo que esses estudos não são desenhados para avaliar segurança da testosterona em relação aos resultados oncológicos. Então, quais são as evidências que a gente tem até agora, né? Será que colocar testosterona em homens com câncer de próstata não é jogar gasolina na fogueira? E aí, a gente levantando os estudos, a gente basicamente só tem séries de casos, e a gente vê que o endpoint dessas séries é sobrevida livre de recorrência bioquímica, e realmente, aparentemente, tem um nível de segurança. Quase nenhum paciente dessa série de casos evolui com recorrência bioquímica. São esses estudos aqui, eu vou mostrar a qualidade deles, que são usados pela grande maioria dos colegas para falar assim, pode repor testosterona, nenhum paciente evolui mal. Só que, de novo, todos os estudos são retrospectivos. O número total de pacientes incluídos, somando todos os estudos, dá 586. Ou seja, menos do que qualquer um dos estudos aí que vocês veem de câncer de próstata avançado, se tomar todos os indivíduos, só do grupo que repôs testosterona, em estudo retrospectivo. O segmento desses pacientes, o maior de todos, foi de 5 anos. A gente sabe que 5 anos em câncer de próstata é um segmento extremamente curto. E, de novo, o endpoint avaliado foi sobrevida livre de recorrência, não se avaliou sobrevida livre de metástase, não se avaliou sobrevida câncer específica, não se avaliou sobrevida global, que são realmente os endpoints duros, né? São os endpoints que realmente a gente deveria se basear para decidir qualquer coisa, e não sobrevida livre de recorrência bioquímica. E quando a gente pega essa meta-análise, a gente vê que realmente, para homens que fizeram prostatectomia radical ou que fizeram qualquer outro tratamento não cirúrgico, a recorrência bioquímica em homens que receberam testosterona foi de 0 ou de 2%. Né? E aí a gente fala, poxa, se a gente pegar um segmento de 10 anos, a chance de recorrência bioquímica habitual, num pacote assim, de todos os homens com câncer de próstata, a recorrência bioquímica em torno de 20% em 5 anos. Então, de duas uma, ou a gente tem que desconfiar desses dados, ou a gente está vendo alguma coisa errada nos últimos tempos e a gente está tratando errado os pacientes. A gente talvez tenha que dar testosterona para ele. E, de novo, talvez daqui a 15 anos eu venha dar essa aula e falar, olha, pessoal, vamos dar testosterona para todo mundo. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma evidência de que dar testosterona para todo mundo realmente é seguro. Então, será que não existe nenhum risco de a gente estar prejudicando os pacientes? E a gente tem que trazer aqui dados de outros colegas que já passaram por situações parecidas, como, por exemplo, os ginecologistas em relação à reposição hormonal em mulheres com câncer de mama, mostrando que, para alguns casos, realmente a reposição hormonal naquelas mulheres menopausadas pode sim influenciar no risco de câncer de mama, por exemplo. E eu acho que a gente tem que fazer estudos bem desenhados, que tenham como endpoint primário avaliar a segurança da testosterona, e a gente tem que esperar o tempo necessário para mostrar que a testosterona é segura.
Então, nada a ver com reposição de testosterona. Acredito que a maioria de vocês conhece esses estudos clássicos da literatura que compararam prostatectomia com observação. Não é estudo de vigilância ativa, tá? É homem com câncer de próstata que comparou cirurgia versus só observar, watchful waiting. Então, o Pivot, aí com segmento de 19 anos, a gente vê que, em princípio, não teve diferença na mortalidade por qualquer causa ou por câncer de próstata, operar ou só observar num segmento de 20 anos. Lógico, a maioria dos pacientes eram de baixo risco, alguns de risco intermediário, poucos de alto risco, mostrando, levantando de novo aquela questão, quando a gente deve operar os pacientes, se a gente está realmente trazendo benefício para eles. E um segundo estudo pivotal para avaliar, comparar a prostatectomia radical com o watchful waiting é o estudo SPCG4, um estudo nórdico, né, dos países nórdicos, que, de novo, envolveu aí quase 700 homens, e ele foi sendo publicado e republicado à medida que ele era atualizado, e só com 29 anos de segmento, pela primeira vez, se mostrou que sim, fazer prostatectomia evolui com um ganho de sobrevida em torno de 3 anos em relação a watchful waiting, não vigilância ativa. Então, para a gente ter resultados robustos, a gente tem que esperar, porque câncer de próstata é uma doença que tem, na maioria das vezes, uma evolução indolente. Então, há algum tempo atrás, o professor Sidney era o editor do Brazilian Journal, ele pediu para escrever um texto que ia ter um sim ou não, se era seguro repor testosterona depois de homens tratados por câncer de próstata com prostatectomia radical, e na época eu escrevi que não. E hoje eu ainda acho que talvez eu escreveria ainda não, né? Então, na época era não com certeza, hoje talvez seja ainda não. Quem sabe se a gente tiver mais evidências no futuro a gente possa repensar isso, né? E se a gente for usar os guidelines, né, as orientações que o próprio Morgentaler e outros experts em reposição hormonal dão para a gente vê que os clínicos, né, os médicos precisam fazer um disclosure, né, precisam relatar que a data, que os dados são limitados em relação à segurança e que os riscos são desconhecidos e que deve haver aí uma decisão compartilhada e tem que se obter um consentimento informado quando a gente vai fazer reposição de testosterona em homens tratados. E aí, quando a gente vai ver o nível de evidência e o grau de recomendação, essa é uma recomendação forte, ou seja, eles realmente recomendam que a gente tenha que abordar tudo isso e dar o termo de consentimento, mas você vê que o nível de evidência é tracinho, né? Não tem nível de evidência nenhum para se embasar em relação à reposição de testosterona, e talvez o guideline da EAU, a gente vê que o grau de força para recomendação ainda é fraco, ele aborda essa questão falando que os pacientes devem ser totalmente aconselhados, enfatizando seus benefícios e a falta de dados suficientes de segurança em médio e longo prazo, e que talvez a gente deva restringir a reposição de testosterona para os pacientes que têm um baixo risco de recorrência, ou seja, PSA abaixo de 10, Gleason abaixo de 7, e que seja uma doença localizada e que tenha o PSA indetectável por pelo menos 1 ano. Então, eu termino minha apresentação muito mais do que com uma afirmação, mas com uma dúvida, né? Será que realmente é seguro repor testosterona depois do tratamento do câncer de próstata? E acho que a resposta sincera é não sabemos. Doutor Marcelo, considerando outro contexto aqui, estamos falando a reposição de testosterona após prostaté, uma situação de paciente que é colocado em vigilância ativa, nessa circunstância, qual seria, se também pode fazer a reposição hormonal? Boa pergunta. E a dúvida também não sabemos. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. De novo, vocês vão perguntar para. Deixa eu fazer. Eu vou responder com uma pergunta. Quem já prescreveu reposição de testosterona em homem com câncer de próstata, quer seja em vigilância ou depois de tratamento? Levanta a mão. Legal. Eu também. Tá? Apesar da aula, eu também já repus testosterona em homem
com hipogonadismo. Porque tem pacientes que falam assim, doutor, se for para continuar assim, eu prefiro me matar. Eu aceito os riscos do câncer de próstata. Então, eu acho que aqui, fazendo um contrapeso a mim mesmo, a gente tem que balancear a qualidade de vida, os desejos do paciente, com os riscos oncológicos, né? Eu acho que os cuidados que a gente tem que ter é sempre, se repor testosterona, talvez, se ele tiver um hipogonadismo hipogonadotrófico, talvez pensar em repor com clomifeno, por exemplo. Depois, se eventualmente não der certo, repor com testosterona gel, né, testosterona de curta duração, para se tiver algum pico aí de PSA, a gente poder suspender rápido e evitar as testosteronas injetáveis de média e longa duração, porque aí a gente está, entre aspas, condenando o paciente a usar por um tempo maior. Em relação especificamente à sua pergunta de vigilância ativa, tem um estudo interessante, talvez seja o estudo mais robusto em relação ao câncer de próstata, que é um estudo caso-controle também. É uma série de casos, compararam com outra série de casos, com pacientes que receberam testosterona, compararam com um grupo pareado que não recebeu testosterona, mostrando que não houve aumento da reclassificação de risco nos pacientes com vigilância ativa, né? Eu acho que se a gente for repor testosterona num homem em vigilância ativa, eu acho que a gente tem que ter um cuidado ainda maior, sabe? Então, eu não começaria a repor de início, logo depois do diagnóstico. Eu esperaria pelo menos uma biópsia de confirmação. Se o paciente estiver muito incomodado, eu anteciparia essa biópsia de confirmação para 6 meses depois do diagnóstico. Se possível, eu faria a ressonância, e ressonância já é algo que a gente tem mais amplamente disponível. Então, se ele tiver critérios de risco de uma doença mais agressiva na ressonância, eu não reporia a testosterona, por exemplo, um PIRAD5, e ainda mais, eu faria testes genéticos e, se possível, faria um PET, né? Então, eu acho que a gente, talvez seja um exagero, mas eu ainda tenho algumas pulgas atrás da orelha para repor testosterona. Então, a gente tem alguns estudos aí mostrando que o PET melhora a acurácia da ressonância em achar lesões clinicamente significativas e está correlacionado, dependendo do SUV de captação no nódulo prostático, isso está correlacionado com risco maior de reclassificação. Então, e os testes genéticos também, né? Se o paciente ele é um BRCA1, BRCA2 ou ATM mutado, ele também tem um risco maior de reclassificação, e aí talvez eu sugeriria tratar ele do câncer para depois tratar ele do hipogonadismo. Ok, obrigado. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Repor após a prostatectomia radical é um pouco fácil, entre aspas, no sentido de que zerou o PSA, margens negativas, né? Tem uma certa certeza de que removeu a doença. Mas como que fica a reposição após a radioterapia, sendo que a gente tem que, idealmente, esperar um nadir e muitas vezes o paciente vai estar bloqueado também. Qual o momento para considerar iniciar a reposição nesse paciente? Pois é extremamente complexo. Eu acho que a gente não tem essa resposta, né? Foi publicado agora na ASCO G1, foi apresentado um estudo interessante mostrando sobre o tempo de recuperação aí da testosterona em homens que fizeram um bloqueio hormonal, e a gente sabe que quanto maior o tempo de bloqueio hormonal, maior o tempo para a testosterona voltar aos seus níveis basais, né? E variando aí de 6 meses a 1 ano e meio para retornar aos níveis basais de testosterona. Então, talvez tenha que se esperar esse tempo, né, quando ele faz bloqueio hormonal, para depois pensar em repor. E a grande dúvida que fica, e eu sempre pergunto isso, né, para o pessoal da andrologia, quando eventualmente a gente tem algum ponto e contraponto, porque a teoria da saturação ela é charmosa, né, e ela é muito fácil. É uma coisa bem simples, né, não leva em consideração uma série de nuances do câncer de próstata. E a questão é que nem os próprios andrologistas aparentemente confiam tanto assim na teoria da saturação. Porque se ela fosse uma verdade absoluta, ela serviria para qualquer caso, para o caso de câncer de próstata de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco. E aí quando você conversa com os colegas, eles falam assim, bom, você repõe testosterona? Não, tranquilamente, para o paciente que tem Gleason 6, foi operado há 1 ano, com margem negativa,
e PSA está zerado. Mas, bom, para esse eu também acho que eu tenho coragem de repor. Mas e para o cara que tem Gleason 9 e foi operado há 6 meses atrás e está com PSA zerado? Pode repor testosterona? Não, aí é mais perigoso. Mas tudo bem, eu não quero atingir níveis suprafisiológicos, eu quero manter no nível eugonádico. Pela sua teoria, ele sempre fala, não, mas se um cara tem uma testosterona de 500 e tem um câncer de próstata que foi operado, eu não vou dar hormônio para zerar a testosterona dele. É verdade. Mas aqui a gente está falando de repor testosterona no sentido contrário. Então, esse cenário não é intercambiável. Né? Não é porque o cara tem a testosterona. A gente não sabe o ambiente que o câncer de próstata se desenvolveu, né? E a gente não sabe como ele vai responder mudando esse ambiente. Então, acho que são essas considerações que a gente tem que discutir. Eu acho que a gente tem que, de novo, considerar muito a opinião do paciente. Acho que a gente tem que ser muito sincero, jogar muito aberto com o paciente sobre não termos dados o suficiente para falar que é seguro ou não. Acho que a gente tem que explicar para os pacientes que até hoje, ou até 5, 10 anos atrás, não era considerado seguro. Agora, isso voltou a ser discutido e que existem, sim, potenciais riscos, né? Quais são esses riscos, qual é a porcentagem de pacientes que vão ter, e o que a gente vai fazer nos pacientes que falharem, a gente não sabe. O objetivo é mais fazer uma provocação do que trazer resposta. Então vamos lá para a segunda aula, que acho que é um tema mais cirúrgico. Vocês veem aí o André operar, então para vocês isso não é problema, que nunca acontece, né, André? A gente vai falar um pouquinho de linfocele. Cara, Marcelo, recentemente, eu tive um paciente que eu operei há mais ou menos uns 2 anos. O cara começou com febre, dor lombar. E foi a maior linfocele que eu já tratei na minha carreira. Tinha o reto peritônio inteiro do cara estava dissecado. Tinha 850 ml de linfocele. Então eu tive que fazer a maior janela peritoneal que eu já fiz para conseguir resolver isso aí. Acontece com todo mundo, né? Isso acontece com quem opera. Felizmente, cada vez mais a gente tem tido menos, não sei se é uma onda, quando vem, geralmente vem 2 ou 3 casos seguidos. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que eu faço aqui para vocês enxergarem. Pronto. Então, vamos falar sobre como tentar evitar a linfocele. E acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar... Vocês estão vendo a tela, não? A tela, não? Sim, tá perfeito. Tá. Então, mudou aqui nesse primeiro slide, só para eu saber, porque eu tenho que tirar, eu não consigo me ver. Eu estou vendo a tela. Estou vendo a tela. Mas tá rodando bem aqui. Tá rodando, tá bom. Então, para avaliar o papel do impacto da linfadenectomia e a sua extensão na morbidade de pacientes que são submetidos à prostatectomia radical com linfadenectomia, uma revisão sistemática com meta-análise, que avaliou aí a incidência de pós-operatório, de complicações no pós-operatório. A gente vê que, se a gente levar em consideração qualquer tipo de complicação, tem quase 15% de complicação depois de uma prostatectomia com linfadenectomia. E a principal complicação pós-operatória da linfadenectomia, sem dúvida, é a linfocele em 90% dos casos. E quem são aqueles pacientes que têm maior risco de ter linfocele? Então, qualquer linfadenectomia versus não linfadenectomia, o risco é maior. Pacientes que fazem linfadenectomia estendida contra os que não fazem, têm mais de 10 vezes chance de ter linfocele. Pacientes que fazem linfadenectomia limitada versus os que não fazem também tem quase 10 vezes mais chance de ter linfocele. E o número de linfonodos retirados também é em torno de 5 vezes maior o risco de linfocele. E quando a gente compara a linfadenectomia estendida versus linfadenectomia obturatória limitada, também aí o risco de linfocele é 5 vezes maior, mais ou menos. Nessa análise de banco de dados, que o Covas, nosso colega lá, que está lá com o Patel, é um dos autores, a gente tem aí que em mais de 5.000 prostatectomias com linfadenectomia, a gente tem que 10%, um pouco mais de 10% dos casos tem linfocele, mas felizmente a grande maioria das linfoceles são assintomáticas. Só 15% desses 10% de linfoceles são linfoceles sintomáticas. E quais são
os fatores correlacionados ao desenvolvimento de uma linfocele sintomática, uma linfocele grande, aí como o André mencionou, uma linfocele aqui mais que 10 centímetros, a obesidade, né, pacientes com IMC acima de 30, e o número de linfonodos retirados, mais de 10 linfonodos, isso está correlacionado com o risco de linfocele sintomática. Em relação à via de acesso, tem diferença fazer cirurgia extraperitoneal versus transperitoneal? E aqui nesse estudo retrospectivo, que comparou 671 pacientes trans e 671 extra, a incidência de linfocele na extra foi um pouco maior, mas isso não foi estatisticamente significativo. E Head-to Sparing, será que essa via de acesso que tem sido utilizada mais recentemente se correlaciona com mais ou menos linfadenectomia? Então aqui eles pegaram 80 pacientes, de novo, estudo retrospectivo, 50 Head-to Sparing, 30 transperitoneais, e aí eles avaliaram que quase 20% dos pacientes com Head-to Sparing que fizeram linfadenectomia tiveram linfocele num tempo médio de 1 mês depois da cirurgia, né? Ou seja, talvez a gente tenha que tomar algum cuidado, isso se fala relativamente pouco, mas o risco de linfocele no Head-to Sparing é quase 24 vezes maior do que na cirurgia transperitoneal. E durante a linfadenectomia, então, o que a gente pode fazer, né? Porque alguns dados não dependem da gente, né? O IMC do paciente, isso a gente não consegue mudar. Mas durante a linfadenectomia, o que a gente pode fazer para tentar diminuir aí o risco de linfocele, principalmente de linfocele sintomática? E várias técnicas já foram testadas, né? Então, aqui existem alguns estudos até de bom nível de evidência, então um clinical trial, né? Um estudo randomizado, com 220 pacientes que fizeram a prostatectomia radical robótica com linfadenectomia estendida, e eles compararam só ligar com clipe de titânio ali os vasinhos linfáticos versus coagular com o bipolar, e eles faziam ultrassom com 10 e 90 dias para avaliar linfocele e linfocele significativa que eles consideraram quando havia necessidade de retratamento. E, em resumo, não teve diferença estatisticamente significativa entre coagular os vasos com bipolar ou clipar os vasos com clipes de titânio. Nesse outro clinical trial, também um estudo prospectivo randomizado, compararam clipe de um lado versus um vessel sealer do outro lado e faziam tomografia no 3º mês para avaliar linfocele acima de 3 centímetros. A gente vê que o número de linfonodos retirados não foi muito grande, né? Então isso é uma crítica ao estudo, mas, de novo, a incidência de linfocele com vessel sealer e com clips foi não estatisticamente significativo, e nenhum dos dois teve linfocele sintomática. Em relação ao leito da linfadenectomia, então, não na hora que a gente está fazendo a linfadenectomia, mas logo depois que a gente fez a linfadenectomia, tem alguma coisa que a gente pode fazer? E aí, já se foram testados inúmeros tipos de PETs, de colas, e alguns deles com resultados negativos, outros controversos, né? Então, nesse estudo prospectivo, randomizado, mas ainda na época da linfadenectomia, da prostatectomia aberta, 60 pacientes foram randomizados entre clipar, fazer eletrocoagulação e colocar uma matriz de fibrinogênio e de trombina, né, o Tacocil, cobrindo ali a área da linfadenectomia, versus só clipe e eletrocoagulação, e eles iam fazendo ultrassom até completar um mês, e avaliaram linfoceles sintomáticas e assintomáticas, né? Então, uma coisa que é meio inegável, sempre que a gente coloca algum desses PETs, ou que a gente faz alguma coisa para tentar diminuir o número de linfonodos, uma coisa que acontece é diminuir a drenagem no dreno, né? Então, você vê que a drenagem foi menor no grupo que usou o Tacocil, e nesse estudo, a incidência tanto de linfocele sintomática quanto de assintomática foi significativamente menor no grupo que fez o uso do Tacocil. Então, sintomática eram 6% no Tacocil e 33% no não Tacocil, que acho que é um número muito grande, e assintomática 10% no Tacocil e 30% no não Tacocil. Agora, já em cirurgias minimamente invasivas,
Se repetiu o estudo com Tacocil, 50 pacientes com, 50 pacientes sem, e o endpoint foi avaliar a formação e o volume da linfocele. Então, a gente vê que realmente se forma menos linfocele quando a gente usa o Tacocil, e em uma semana e em um mês. Entretanto, não tem diferença nenhuma em relação à incidência de linfocele sintomática. Né? Então, forma menos linfocele, mas não muda a incidência de linfocele sintomática. Nesse outro estudo, que avaliou aí retrospectivamente pacientes que faziam prostaté extraperitoneal laparoscópica ou robótica com linfadenectomia pélvica, se usou outra matriz hemostática, que agora foi o Flocil. E, de novo, o objetivo é avaliar linfocele sintomática. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos que usaram o Flocil ou não usaram o Flocil, mas o custo, por incrível que pareça, foi menor no grupo que usou o Flocil, isso por tempo de internação e drenagem, então por critérios indiretos, houve um custo menor. Nesse outro estudo prospectivo randomizado, se usou um outro hemostático, absorvível em pó, não sei se vocês já usaram, que é o Arista, é um hemostático interessante. Se fez a Arista de um lado e a técnica convencional do outro lado, e se avaliou depois de 3 meses a presença de linfocele maior do que 3 centímetros, mas o Arista não diminuiu a quantidade de linfoceles em relação ao controle, diminuiu a quantidade de linfoceles em relação ao controle, mas nenhum dos dois casos teve linfocele, nenhum dos dois lados teve linfocele sintomática. Nesse outro estudo retrospectivo, que usou de um lado, num grupo, Hemolock bipolar e cola de fibrina, uma cola chamada Vivostat, contra Hemolock bipolar, e fazia ultrassom na retirada da sonda com um mês ou se tivesse sintomas. De novo, a gente vê os resultados são relativamente parecidos, né? Uma redução importante, como a gente falou, no volume do dreno, né, da drenagem, mas não teve diminuição na formação, pelo menos não estatisticamente significativa, na formação de linfocele. Nesse outro estudo prospectivo, randomizado, fase 3, mas estudo pequeno, né, 32 pacientes, se usou Hemopet, que é uma folha de colágeno, versus a técnica standard, e o objetivo aqui, de novo, não era linfocele, mas avaliar o volume do dreno. E quando a gente fala de volume de dreno, sempre que a gente usa algum hemostático, o volume do dreno é menor. E depois da linfadenectomia, o que a gente pode tentar fazer, né? Então, a gente fez a linfadenectomia, aparentemente, ligar com clipe, ligar com Hemolock, usar vessel sealer não mudou muita coisa. Depois que a gente faz a linfadenectomia, no leito da linfadenectomia, se a gente usar qualquer um desses PETs, dessas colas de fibrina, de algum agente hemostático, talvez não mude a incidência de linfocele sintomática, mas aparentemente diminui a drenagem, o débito do dreno e diminui a incidência de linfocele como um todo. E depois da linfadenectomia, o que está na moda hoje são os flaps peritoneais. Então, esse primeiro flap descrito foi em 2015, né? Então, o objetivo é não deixar uma área cruenta em contato com o leito da linfadenectomia. É sempre peritonizar esse contato da bexiga, né, principalmente, com o leito da linfadenectomia, para que esse folheto peritoneal possa drenar a linfa. Então, eles compararam aí 77 pacientes que fizeram técnica convencional, só com Hemolock e cautério, versus 78 que fizeram a técnica convencional, mais essa interposição do flap peritoneal, e o objetivo era ver linfocele sintomática. E nesse primeiro estudo, houve aí uma diminuição da incidência de linfocele, uma diminuição do número de procedimentos necessários para tratar linfocele em favor do grupo que fez essa rotação e avanço do peritônio para recobrir aí a área cruenta. Nesse outro estudo retrospectivo,
também, na verdade, aqui são várias técnicas para tentar fazer com que o mesmo objetivo seja alcançado, que é, mais uma vez, colocar esse flap aí, esse peritônio, em contato com a área de ressecção. Então, nessa aqui, o que se fazia era fazer uma aplicatura do peritônio na linha média, né, e fixava na musculatura do reto abdominal próximo do pub, e o objetivo era ver linfocele sintomática. Então, houve aí sim também uma diminuição da incidência de linfocele sintomática nos pacientes que fizeram a aplicatura. Nessa outra técnica, o que se faz é um flap de peritônio que é suturado às margens do peritônio visceral, a face endopélvica ipsilateral, em 2 pontos de cada lado, né? Então, fixa o peritônio ali na face endopélvica, e também se conseguiu diminuir a incidência de linfocele assintomática e de linfocele sintomática nos pacientes que fizeram essa aplicatura, aí, essa interposição do flap de peritônio. Por outro lado, alguns estudos são negativos, né? Então, nesse estudo retrospectivo, que também visou avaliar a linfocele sintomática, nessa outra forma aí de aplicar o peritônio, então a gente vê que não houve diferença clinicamente significativa em nenhum dos critérios. Nesse outro estudo, que é um estudo que o grupo do Patel desenvolveu, eu vi um vídeo que eles apresentaram, assim, me pareceu um resultado estranho no final. Eles fazem um empacotamento ali da bexiga com um flap de peritônio. Eu não sei se aqui por trás não pode haver risco de fazer uma hérnia, eu achei meio estranho, mas eles tiveram aí por objetivo avaliar a incidência de linfocele sintomática em 6 semanas, e quando eles fizeram esse empacotamento aqui da bexiga, a incidência de linfocele sintomática realmente foi menor. E aqui também, nesse outro estudo, o resultado foi controverso. Então, eles empacotam e ainda fixam lá no pub, e teve menos linfocele, mas não diminuiu o risco de linfocele sintomática. Ou seja, parece ter realmente uma tendência a diminuir a incidência de linfocele sintomática quando a gente interpõe algum flap de peritônio nessa área cruenta. Esse aqui mais um estudo agora prospectivo, multicêntrico, randomizado, com N já maior, talvez seja o estudo mais robusto, e a gente vê que teve uma complicação menor relacionada à linfadenectomia, né, quando a gente avalia a escala de Cleveland-Didon de complicações. Então, o número de linfoceles foi menor, o número de linfoceles com 90 dias foi menor, e o número de linfoceles que requereu algum tipo de intervenção foi menor. Então, de novo, acho que vale a pena ver o videozinho, eles fazendo essa aproximação do flap de peritônio, ali na região do pub, e depois estendendo para as laterais, né? Então, eles fazem um flap de peritônio e vão aplicando ali o peritônio na face endopélvica com 2 pontinhos de cada lado. Eu acho que, relativamente ao tempo cirúrgico, aumenta pouco, né, o tempo cirúrgico. Eu não sei se ainda tem evidência suficiente para a gente ficar fazendo isso em todo mundo. Acho que se foi uma cirurgia lisa, talvez não precise. Se foi uma cirurgia mais complexa, um paciente tem mais risco, né, um paciente obeso, enfim, talvez valha a pena pensar em fazer algo assim. De novo, mais uma técnica, e a gente vê que os fatores de risco, né, foram índice de massa corpórea e a não fixação, né, do flap de peritônio, mostrando que talvez sejam 2 fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de aplicar, né? Se o cara for obeso, talvez valha a pena fazer a aplicatura. Se ele não for obeso, a gente pode discutir. E já tem uma meta-análise mostrando, avaliando todas essas técnicas. Lógico, cada uma são técnicas diferentes, né? Mas o objetivo é o mesmo, né? De novo, interpor peritônio. Então, os trabalhos randomizados, que são 4, são quase 1.200 pacientes, fazer a interposição, a incidência de linfocele foi de 3,6%, quando não se faz a interposição, o dobro praticamente, 7,8%, ou seja, a gente diminui em 50% a chance
ou 55% a chance do cara ter uma linfocele sintomática, e aqui quando a gente vê no forest plot, realmente, né, diminui linfocele sintomática, não bate no 1, diminui a incidência de qualquer linfocele, diminui o número de complicações graves, né, complicações severas, Cleveland 3 a 5. Em relação a dreno, não tem nenhum benefício, aparentemente o dreno não diminui a chance do indivíduo desenvolver linfocele sintomática, 4,1% no grupo sem dreno, 2,1% no grupo com dreno, mas não clinicamente significativo. Então, como conclusão, o IMC e a extensão, o número de linfonodos se correlaciona com a incidência de linfocele. A incidência de linfocele pode ter alguma correlação com a técnica utilizada, aparentemente extra e transperitoneal não tem grande diferença, mas aparentemente Headless Sparing tem um risco maior. O uso de clipes e fontes de energia não interfere no risco de desenvolver linfocele sintomática. Por outro lado, o uso de hemostáticos e selantes pode diminuir o débito do dreno, pode diminuir a formação de linfocele assintomática, mas não interfere no risco de linfocele sintomática. E, por fim, o uso de flaps com interposição de peritônio reduz a incidência de linfocele e o risco de linfocele sintomática, ao passo que o uso do dreno não protege contra a formação de linfocele. Mas, na prática, de novo, usando aqui nível de evidência 6, o grande Twitter, quando a gente pergunta, né, o que os colegas costumam fazer, se eles têm alguma dica, algum truque para prevenir linfocele depois da prostatectomia radical, com linfadenectomia estendida, se eles usam clipe de metal, clipe de polímero, fonte de energia, selante ou flap peritoneal, a gente vê que a maioria dos colegas não faz nada, ou no máximo usa clipe, né, isso dá 68%, quase 70%, e vai acabar tratando só se tiver sintomas. É isso. Obrigado. Excelente, excelente, Marcelo. Muito, muito didático. Perguntas? Eu tenho. O que vocês fazem? Para mim, o melhor é não fazer linfadenectomia, porque daí a gente não tem que lidar com esse problema. E as complicações da prostatectomia radical, em geral, estão associadas à linfadenectomia, seja pela linfocele, seja alguma coisa que sangra depois. Então, o melhor é não fazer para não ter que lidar com esse problema. Justo. Justo. Não, se eu, por exemplo, né, uma coisa que eu tento não fazer é fazer aquela linfadenectomia lateral aos vasos ilíacos, né, porque a drenagem de linfocele, a drenagem fica maior, né, certamente, e não tem benefício oncológico na prostatectomia radical. Com relação a clipes, cara, eu clipo a parte distal, né, do pacote de linfonodos. Flap eu faço, hoje em dia a gente faz uma dissecção mais extensa, mas eu faço aquele flap bem simples, né, é mais no achismo mesmo, como você falou, né, é nível de evidência 6 ou 7, né, que todo mundo acha. O Milton queria perguntar aqui, Marcelo, só um pouquinho. Ô, Milton, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bom? Muito obrigado aí, mais uma... Suas apresentações são sempre boas, Marcelo. Você apresenta, dá aulas super bem, assuntos abordados interessantes e abordados de uma maneira muito interessante, apresentados de uma maneira muito interessante. Mas tem basicamente o que eu ia comentar justamente isso. Talvez a única maneira de evitar linfocele seja evitando fazer linfadenectomia. Então, o que eu queria te perguntar, basicamente, é o seguinte: o que você usa para indicar ou não indicar linfadenectomia? Se são esses nomogramas padrão que a gente tem, ou você tem alguma outra, enfim, impressão sobre um caso que, mesmo dentro do nomograma, não precisando fazer, você faz? Basicamente é isso, Marcelo. Parabéns aí, obrigado pelas aulas. Obrigado, Milton. Assim, a gente sabe, né, tem se discutido bastante, teve o estudo lá do HC, teve o estudo do Carinto IG, né, se a gente deve ou não fazer linfadenectomia. Os estudos têm aí suas críticas, mas eu hoje ainda sigo, né, então, paciente de alto risco eu faço em todos, tá? E pacientes de risco intermediário,
Hoje em dia eu uso o nomograma, se eu não me engano, de 2018, que já incorpora dados da ressonância, né? E aí a gente, se tiver ali o threshold ali, o limite que está disponível na internet, gratuito, a gente coloca os dados, deu mais de 7%, eu acabo fazendo. Deu menos de 7%, eu não faço. E assim, eu sinceramente, nos últimos 7, 8, eu não uso nada, tá? Eu não uso nem clipe. Na maioria das vezes eu só uso bipolar mesmo para ficar. Mas eu não tenho tido nos últimos anos linfocele sintomática. Com certeza deve ter linfocele, mas não tenho linfocele sintomática nos últimos anos. Comentários sobre a extensão também, quando você faz. Está falhando um pouco a internet aqui, a gente não ouve muitas vezes, Marcelo. Depois, aí você manda para a rádio, aí o radiologista não irradia a pelve, aí você fica falando, puta merda, esse cara perdeu todas as oportunidades de tratar ali a drenagem linfática. Eu tenho sido mais, eu acho que talvez eu esteja na contramão aí da maioria dos colegas, mas eu tenho feito mais linfadenectomia do que moda, sabe? Perdão, a gente não ouviu, Marcelo. Está dando alguma falha na conexão da internet? A gente não ouviu alguns fragmentos da fala. Esses últimos comentários não a gente sei não até ouviu. que ponto vocês ouviram, mas eu estava comentando que eu acho que eu estou na contramão de boa parte dos colegas. Que nos últimos anos, talvez eu esteja numa maré de sorte. Eu não tenho tido linfocele sintomática, certamente tem linfocele, mas ou os pacientes não têm me relatado, ou realmente não têm tido linfocele sintomática, e que eu me sinto, às vezes, arrependido de não fazer linfadenectomia quando o paciente tem uma recidiva bioquímica, e aí você caminha o paciente para a rádio, o colega da radiologia, apesar de você pedir, acaba não tratando a drenagem linfática, e você fala, putz, esse cara perdeu a chance de ter um controle melhor da doença. Então, eu além do nomograma, eu olho para alguns critérios meio subjetivos. Então, o cara tem um PIRAD5 com um gânglio, com um nódulo que tem um contato maior do que 1 centímetro com a cápsula, mesmo sem sinal de extensão extraprostática, às vezes eu acabo fazendo, né? Por outro lado, a gente usa muito aqui, eu acho que vocês aí no Moinho de Vento também, mas aqui no Einstein, praticamente em 100% dos pacientes com risco intermediário ou mais grave, a gente acaba fazendo PET. E acho que cada vez mais a gente adota o PET na incorporação aí da nossa conduta e da agressividade da linfadenectomia. Acho que é um tema que está em evolução, ainda acho que a gente não tem a resposta adequada. Mas na prática é isso, paciente de alto risco ou mais que 7% no nomograma do Brigante de 2018.